sabe que a moda no Brasil passou por muitas mudanças nos últimos anos, aí, uma constante evolução, e tem muita mudança cultural, social e econômica envolvida. A gente também sabe que isso é influenciado por tendências globais, pela valorização também da identidade nacional, e isso gerou no nosso setor uma série de incorporações, novas tecnologias, e muito se fala do sustentável também. O comportamento do consumidor, claro, também mudou e evoluiu nesse tempo, priorizando diversidade, personalização e um consumo mais consciente. Além disso, as marcas nacionais, as marcas brasileiras ganharam cada vez mais espaço internacionalmente, reafirmando como a gente tem aqui a criatividade, o nosso borogodó e o potencial do mercado nacional. Esse panorama mostra que a indústria da moda é uma indústria extremamente dinâmica e se adapta às novas demandas e aos desafios de padrões tradicionais. Então, para falar sobre isso, para conversar sobre o panorama da moda, tendências e comportamentos de consumo e como a moda no Brasil vem evoluindo ao longo dos anos, a gente convida ela, que é professora e pesquisadora, com formação diversificada na indústria da moda do Brasil, Nova York e Paris. Ela também tem sólida formação acadêmica, com mestrado e doutorado em administração pela Universidade de São Paulo. Professora Katerine Braun Serenevski, professora da FI e da SPM, onde ela também é curadora do Hub de Moda e Luxo e é coordenadora da graduação de Publicidade. Kate, é um prazer te receber. Boa sorte. Bom dia. Obrigada, comitê, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre essas 3 palavras: tendência, comportamento e consumo. E ainda na provocação de moda e beleza. Então, prazer, espero que vocês gostem. Esse aqui é meu QR Code do LinkedIn, quem quiser se conectar comigo. Eu comecei, gente, quando o e-commerce estava nascendo, eu estava lá no varejo físico. Pois é. E aí ali eu me encantei por um agente dentro daquela dinâmica que é o cliente. E depois disso o vendedor. Então, ao longo dessa minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, eu fui mergulhando cada vez mais no cliente e no vendedor. E como é que essas interações acontecem? Quais são as contrapartidas? Quais são os benefícios? Por que eu vou comprar de tal marca? Por que eu vou detestar ou não comprar outra marca? Tem alguma coisa que acontece aí. Dentro dessa história toda, se eu puder me definir, eu acho que eu sou isso daqui. Encantada pelo comportamento do consumidor e clienteling. Eu estava até conversando ali fora, antes da sessão começar, sobre esse termo clienteling. E apaixonada por compartilhar conhecimento. Em 2011, eu fiz a minha primeira palestra, eu descobri meu palco, esse aqui, e eu falei, eu nunca mais quero sair daqui. Então, depois de alguns anos aí na transição entre a carreira corporativa para a carreira acadêmica, hoje eu me considero 100% professora e consultora. O que é clienteling? É importante só dar um preâmbulo disso, até pegando o gancho que a Vivi falou e a palestra que a gente vai ter no final sobre a Macy's. Esse termo ele surgiu em 1997 com executivos da Bloomingdale's. E o grande objetivo deles ali, na verdade, era explicar quais eram as iniciativas que eles faziam com os clientes, ou seja, CRM. Só que eles, lá atrás, em 97, já trouxeram esse termo de clienteling. Gente, isso virou clienteling digital, clienteling 2.0, clienteling com 2 L's, com 1 L. Então, eu ainda estudo isso e estou nessa busca incessante para tentar definir o que é clienteling. Quem cuida disso? Quem é responsável por essa atividade dentro da empresa? É marketing, é CRM, é vendas, é operação? Onde é que está? Então, vamos se conectar aí para, quem sabe, ao longo desses próximos anos também conseguir trazer essa resposta para vocês. Mas tem uma provocação interessantíssima aqui. Moda e beleza. Moda ou beleza. E moda e ou beleza. A primeira provocação que a gente teve do mercado, quando a gente fala de relatórios setoriais, foi em 2023, quando o State of Fashion, que é feito pela McKinsey, junto com o BOF, eles trouxeram o State of Beauty. Foi a primeira vez que teve um recorte setorial, um olhar diferente nesses relatórios para o mercado de beleza. E provocando ele dentro da leitura de moda. E aí que a gente começou a entender, será que é e? Será que é ou será que é tudo junto? Será que esses universos eles andam separados ou será que eles andam juntos? Eu trouxe aqui alguns números e algumas informações para a gente tentar, juntos, talvez, chegar a alguma análise. A meu ver,
eles estão cada vez mais unidos. E não tem como a gente tratar de maneira separada. Principalmente porque esses dois setores falam, eles despertam e trabalham dentro dos consumidores a autoestima. Quando a gente vai para os estudiosos, gente, tem um autor que chama Gili Lipovetsky, que quem um dia tiver a oportunidade de ler um livro dele que chama Império do Efêmero. Dentro desse livro dele, ele traz: as sociedades durante milênios viveram sem necessidade de diferenciação. Todo mundo usava as mesmas vestimentas, a gente não tinha diferenciação de vestir e nem na decoração. De repente, a gente começa um processo gigantesco de hipersegmentação. Plot twist para 2025, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de perfis, de segmentar e de entender cada vez mais aonde estão essas especificidades. E junto com moda e beleza, porque não dá mais para a gente desassociar isso. Então, olhando os números um pouquinho desses dois mercados juntos, tá? A gente tem uma previsão, e aqui eu deixei todos os números em dólares para vocês. Esses dados são do Statista de agora, então a projeção para 2025 em dólares para o mercado de vestuário, e aqui eu estou considerando só vestuário, não entra calçados, aqui é só apparel, beleza? É só vestuário mesmo. Isso que também acho que é interessante vocês olharem. Isso aqui é Brasil, é o número Brasil, e embaixo a gente tem o número dos Estados Unidos, também como uma comparação. Por quê? Porque a gente acabou de falar de Bloomingdale's, a gente vai ter Macy's, a gente olha o mercado americano como uma grande referência, principalmente para o varejo online. E a gente tem que entender esse distanciamento também que existe de tamanho de mercado. Então tudo que é feito no mercado americano funciona para cá? Maybe. Essa seria a minha resposta. Por quê? Porque tem muita adaptação ainda a ser feita de acordo com a proporcionalidade do nosso setor. Então, estamos falando de quase 10% do que é o total do mercado americano, que vai estar disponível aqui para o mercado de vestuário. Quase a mesma relação, um pouquinho maior ainda para o mercado de beleza e cuidados pessoais. O que a linha de baixo traz para a gente desse crescimento previsto? E aí, gente, vocês estão vendo que tem alguns guias aqui em cima dos meus slides, né? Dados, consumidor, oportunidades. Eu confesso que teve horas que eu tive muita dificuldade em classificar essas coisas. Então, o que é oportunidade, o que é consumidor, o que é mercado. Então, me permitam também navegar entre esses tópicos aí em alguns slides. Mas, quando a gente olha a taxa de crescimento, e a gente olha a taxa de crescimento do mercado de beleza e cuidados pessoais de uma maneira agressiva, vestuário recuperando a sua taxa de crescimento e uma projeção muito interessante também para os próximos anos, eu quero trazer para vocês uma provocação que é o número de novos negócios que vão aparecer surfando essa onda de crescimento. Vamos falar um pouquinho de barreira de entrada? Eu sou administradora, mestrado e doutorado em administração, apesar de trabalhar com moda, luxo e publicidade, hoje em dia a minha vida é olhar as empresas sobre a ênfase da administração. Então, se a gente olha as forças setoriais, o mercado de moda e beleza, o mercado de moda, ele tem uma baixa barreira para a entrada no mercado. Literalmente, tivemos uma ideia de uma marca hoje à noite, fiz um logo no Instagram, amanhã eu vou lá, começo a fazer roupa, começo a importar, troco a etiqueta e that's it. Nasceu. E agora? Beleza, cuidados pessoais. Eu tenho barreira de entrada muito mais alta, tanto da própria indústria quanto regulatória. Porém, isso não impede o número de novos players que estão aparecendo todos os dias. E aí a gente começa a ter aprendizado entre essas duas indústrias, esses dois setores, que é muito inteligente. O mercado de moda sempre fez private label. E a gente teve essa indústria, esse canal que funcionou de private label muitos anos. E hoje a gente tem o private label de beleza e cuidados pessoais. Então, o que dá é quase difícil a gente continuar separando esses dois setores. Vamos olhar a questão do segmento. Então, qual é o segmento que tem maior expectativa para esse ano? Quando a gente fala de moda, e aí eu quero trazer também o meu olhar bem crítico, quem já foi meu aluno ou já me viu em alguma palestra aí sabe dessa minha criticidade quando a gente fala da leitura dos dados, é o seguinte: 50% então é esperado para a venda de mulheres, né? Vestuário feminino. Tem muito mais marca para mulher do que para homem. Beleza, vamos recortar, vamos lá para a economia. Isso chama-se oferta e demanda. Quanto mais oferta eu tenho, mais demanda eu vou ter. Então, quanto mais eu ensinei a mulher a comprar, quanto mais marcas ela tem em opções de escolha,
eu incentivo muito mais esse consumo e também ensino. Agora, quando a gente vai para outras linhas, e que a gente já vai ver daqui a pouquinho, vamos falar de consumo masculino, vamos falar de infantil, tem uma ponderação diferente também. Então, ver 50% de todo o faturamento concentrado em um segmento é desafiador. E, aliás, que todo mundo quer falar com a mulher de 30 a 45 anos bem-sucedida, né? Então, aí a gente volta de novo na necessidade absurda de hipersegmentação dentro do segmento feminino. A mulher faz o quê? Qual é a faixa etária? Quais são os hábitos? Onde mora? O que ela consome? O que está dentro da cesta dela? E, principalmente, dentro da cesta de beleza. Porque a gente tem que começar a olhar isso junto. Então, quando a gente fala do mercado de beleza, a gente olha cuidados pessoais, 52% com essa concentração aí. Obrigada, wellness, por esse termo. Obrigada, bem-estar, pela difusão e pela maior conscientização de que a beleza é de dentro para fora e que a gente precisa se cuidar. Então, cuidados pessoais não é mais vaidade. Graças a Deus, a gente perdeu essa associação, né? Porque até então, se você se cuida, você é vaidoso. Você preza muito mais pela sua imagem do que pela sua saúde. Não, não é uma questão só de imagem, é uma questão de saúde. Quando a gente fala desse per capita, também queria trazer uma provocação aqui, e muito relacionada ao mercado de vestuário. Por quê? Porque no mercado de cuidados, de beleza e cuidados pessoais, a gente não tem tanta venda, né, ou tanta comercialização de itens usados. Mas quando a gente fala do mercado de vestuário, isso acontece. Então, veja esse número que tem aqui embaixo, de 8,7 peças, em média, per capita, compradas pelo consumidor de vestuário no Brasil. Beleza. Eu vou ter pessoas que vão comprar, o cliente que vai comprar 80 peças no ano, e eu vou ter o cliente que vai comprar uma peça no ano. Eu tenho um cliente que vai comprar 80 peças novas, e eu tenho um cliente que vai comprar uma peça usada. Ela veio da economia circular. Então, a origem do número de peças, essa contagem do número de peças, quando a gente olha esses indicadores, é muito importante de começar a pensar no vestuário a origem. Da onde vem esse produto? Então, ele está vindo da indústria acabada, ele está vindo de uma recompra, ele está vindo da onde? Beleza? E aí a gente também vai começar a falar um pouquinho de preço aqui. Então, outro destaque também aqui que é interessante trazer, e aí, belezas e cuidados pessoais, casa muito com o que o Gerson e a Vivi falaram no começo, 20% da receita está prevista para online. Ou seja, a gente tem que fazer essa magia acontecer. Dá-lhe CRM, porque o cheirinho ainda não sai e vai lá no nariz do cliente pelo computador, infelizmente. Olhando alguns recortes aqui, gente, só para a gente entender quem é o Brasil, né, quem é a América Latina e quem é o Brasil dentro desse mundo. Então, quando a gente fala aqui só do mercado de apparel, que é o vestuário, eu até coloquei aqui os desenhinhos para quem tiver dificuldade aí nos termos, mas nós somos o 11º de consumo, de venda, de receita no mundo. Ainda muito distante de outros países, que até a gente vai visitar, aqui tem referências para pesquisa de tendências e tudo mais. E como é que é o mercado de beleza dessa história? A América Latina concentra 9% do mercado de beleza e cuidados pessoais. 9%. Então, se a gente colocar dentro da proporcionalidade total, eu estou falando que o Brasil está na 11ª posição, ele fatura ali 30 bilhões, aqui a gente está em 28, a expectativa, a gente pode falar que a gente tem 9% do share em média. Ok? Então, de 8% a 9% aí da média global está dentro do Brasil no consumo. Uau! Chegamos lá. A gente era 2%, 3%. Olha a nossa relevância e importância perto do mercado internacional. Então, vamos dar um zoom in agora, e me desculpem aqui, mas a gente vai falar de moda, a gente vai falar de beleza, a gente vai falar de moda e beleza, justamente com essa provocação, para que vocês também, para que a gente tenha cada vez mais esse olhar unificado para os dois. Então, quando a gente fala de apparel, o que está acontecendo? A mulher vai comprar, tá bom. Mas o que acontece com as outras linhas? Então, quando a gente fala do mercado masculino, eu, em sala de aula, provoco muito as turmas com aqui está o Oceano Azul. Por quê? Porque a gente tem um consumidor que ele não tem informação sobre moda, ele é recente a informação de moda para o consumidor masculino, é recente a oferta de produtos e marcas. E aí, bem-vindos ao super nicho.
Então, a gente entra num mercado com um consumidor maduro, um mercado que tem um consumidor com uma predisposição de renda muito maior do que a mulher, mas que começa a buscar nicho. É a camisa feita para o homem específico, no tamanho específico, a calça feita de maneira especial. Quando a gente vai para o mercado infantil, eu queria só abrir um destaque aqui, porque parece que ele é um pouco mais estável, né? Então, a gente vê o masculino crescendo mais, o feminino até com uma certa estabilidade, e aí a gente vê o infantil aí também com uma representatividade interessante. Por que o infantil tem essa representatividade, gente? Porque o infantil, a gente está passando no país pelo fenômeno que já aconteceu na China, lá em 2010, que são menos filhos por casal. Então, lá atrás, a gente tinha, né, eles apelidaram isso do Six Pocket for One Kid, eram 6 bolsos para uma criança. Pai, mãe, vô e vó, dindo e dinda. Então, eu tenho um produto, uma procura de itens por até maior valor agregado dentro dessa categoria. Quando a gente vai para a beleza e personal care, eu quero trazer um destaquezinho para o item de beauty tech. Por quê? Porque ele começa em 2023 e tem uma expectativa de crescimento nessa linha para o futuro. Mas são linhas mais demoradas. E daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho esse tempo de desenvolvimento. Quando a gente une tecnologia e outros setores, ele realmente exige mais envolvimento e desgaste em P&D. Quando a gente olha o mercado de fragrâncias, a gente vê um crescimento também muito significativo no país, e a gente entende as importadoras e vê as marcas operando até com novas labels aqui, né? Então, temos, sim, esse mercado crescente. Assim como a indústria nacional também navegando no mercado de fragrâncias. E aí, como é que está esse consumidor? Então, vamos tentar ir para o segundo bloquinho. Bom, o estatista basicamente fala a mesma coisa. Dos dois mercados, gente. Se eu tirasse aqui moda e beleza e vestuário, você está falando da mesma pessoa. Então, um consumidor mais consciente, que busca mais informação de produto e que, teoricamente, tem mais noção na tomada de decisão. Será? Quando a gente vai para o online, quando a gente vai para os motivos, para os drivers de consumo para produtos de beleza e cuidados pessoais, o primeiro deles é qualidade. O segundo deles é aroma. Beleza, qualidade, boca a boca, alguém me disse, fui lá, conheço já o produto, já sou usuário, vou comprar. E aroma? O cheirinho ainda não vai. Como é que eu vou transpor essa barreira, então, quando eu estou falando do digital? A gente tem que trabalhar os outros pilares. Então, eu tenho um pilar aqui, que é o pilar de marca, com 49, né, com uma grande representatividade, que é esse pilar azul mais escuro, e depois a gente vai para o pilar lá do fim, que é o pilar da compatibilidade de pele. E é onde o mercado brasileiro tem se destacado muito. Graças a Deus, a gente tem diversos tipos de peles, diversos tipos de cabelos, e a gente tem que atender todo mundo. Então, o consumidor começa a entender isso também. Mas e a moda? Como é que esse consumidor compra a moda? Ele está em busca do conforto. Ele está em busca de oferta. Mas, espera aí, eu quero oferta, eu quero conforto, eu quero me vestir bem, mas tem que ter preço, hein? Olha o preço aqui na história. Então, a gente, por mais... Cada vez que eu estudo o consumidor e cada vez que eu olho o mercado e eu vejo as super tendências, eu falo, mas quanto custa? Porque para o brasileiro isso importa. Importa meio de pagamento, importa parcelamento, importa desconto. Então, como criar valor e como construir uma marca dentro desse mindset do consumidor? Porque alguém ensinou ele a comprar com desconto. E agora a gente precisa, literalmente, construir marca e não promoção. Por que a gente precisa fazer isso? Porque o consumidor está paralisando. Ele paralisa. É tanta informação, é tanto canal, é tanto conteúdo, e às vezes conteúdo ruim, conteúdo fraco. Você entra dentro do e-commerce e não tem uma descrição correta de produto, não tem tabela de medida, não tem composição. Cara, isso dá paralisia de busca, literalmente. Então, eu estou lá comprando, de repente, tela azul. Não vou continuar, porque eu não sei a informação. Ou seja, o cuidado que a gente tem que ter com o conteúdo que é gerado, para não gerar paralisia. Quais são as mídias? Onde é que a gente vai investir em AdWords? Onde é que a gente vai fazer Media Search? Quais são esses canais? Por quê? Porque esse consumidor está com essa sobrecarga de conteúdo. E aí, eu coloco aqui um pouco no colo do consumidor, gente, a história dele ter que decidir. Ele tem que limpar o seu relacionamento. Ele tem que decidir com quem ele vai se relacionar.
Então, assim, o e-mail marketing não funciona para mim. Por que não funciona para você? Você está nas bases erradas. Porque você deixou, literalmente, o seu e-mail ir para todos os lugares. Você está recebendo overload de informações. Muitas informações que não fazem sentido. E a mesma coisa para as empresas. Será que a gente tem que falar com todos os consumidores? Será que eu tenho que tratar todos os consumidores da mesma forma? E aí vem a minha provocação para o termo clienteling, que é justamente olhar com o maior cuidado o consumidor do primeiro tier. Ou seja, o consumidor que gasta mais comigo, que tem mais relacionamento comigo, e que, no fim, ele é meu fã. Ele é quem quer se relacionar e vai defender a minha marca de todos os jeitos. Mas as redes sociais vão continuar acontecendo, e as redes sociais vão continuar sendo. O social commerce continua em crescimento. Então, a gente tem uma dualidade, que eu tenho que ter cuidado na informação, eu tenho um canal que está ali no digital, impulsionando e provocando o consumo, mas será que esse consumidor vai ter paralisia? Acho que não, espero que não, gente. Então, quando a gente olha aqui um recortezinho, e voltando para o mercado de beleza, ainda no consumidor, mas trazendo alguns destaques do que esse relatório da McKinsey falou lá em 2023. Mas eu não quero falar dele, porque ele é velho, ele é de 2023. Eu quero trazer uma provocação para vocês, que é o seguinte. A McKinsey falou lá em 2023 que o mercado de beleza tinha que ter um redesenho do mapa de crescimento, e daqui a pouco a gente vai ver a quantidade de canais que existem disponível para beleza, que é muito maior do que a diversidade de canais que existe para vestuário. A ascensão do bem-estar, uau! E aqui é onde eu quero pegar o gancho para a gente ir para a premiumization. Essa é uma mega tendência que o Euromonitor trouxe em 2024, que é, de fato, olhar sobre uma outra ótica essas ofertas premium. Parece que há uma maior disposição do consumidor em buscar esse produto com maior valor agregado. Por que esse cara por que está acontecendo essa demanda? Por que está surgindo isso? Tem uma cascata de itens que eu estou disposto a pagar mais. Então, eu estava disposto a pagar mais por algo que me dava autogratificação. Eu estava disposto a pagar mais por algo que me desse personalização e mais serviço. E agora eu estou disposto a pagar mais pelo bem-estar. E aí a gente conecta com o mercado de beleza. Entenderam? Então, vamos tentar, né? A minha provocação aqui é para a gente tentar ler essas informações também cada vez mais juntas. E aí, apesar de eu ter um mercado de beleza, então, que está dentro, né, que tem que atende uma tendência também da disponibilidade de pagar mais para se cuidar, eu tenho uma diversidade de canal que eu não tenho no mercado de vestuário. Quando a gente olha o mercado de vestuário, gente, o número de canais que existe, e esse recorte Brasil é maravilhoso, ele dá mais dificuldade ainda para a gestão omnichannel. Eu não sei quanto está o preço do meu produto naquela loja lá em Sinop, mas quanto é que está o preço do meu produto no e-commerce? Quais são os canais? É a mesma estratégia? Como é que eu vou fazer esse cross? Então, mais uma provocação para vocês pensarem, quem sabe responderem ao longo do dia. Quando a gente fala de moda e beleza, e esses dois mercados se unindo cada vez mais, não é uma tendência. Isso veio para ficar. E lá na administração, gente, a gente fala que é a estratégia de crescimento pela diversificação. Tá? Então, uma indústria está olhando a outra, literalmente estão no mesmo carrinho ali na estrada, falando, nossa, que carro legal, hein? Pô, mas o seu também é legal, e agora? Vamos trocar? Será que se eu fizer um test drive aí vai dar certo? E aí a gente começa a abrir para o mundo das collabs. Eu só quero voltar aqui um pouquinho, porque quando a gente fala de collabs, gente, isso a gente já viu nascer. Isso começa lá em 2004, com Carne e H&M, com uma... Eu até coloquei aqui, entre aspas, esse democratização. Porque não foi nada democratizado. Eu estou falando ainda de um grupo, H&M, né? Não estou falando da moda mais acessível possível. É um produto ainda que tem uma barreira de preço para compra. Mas começa lá. Depois eu começo a entender, as marcas começam a entender que elas conseguem fazer collabs para trazer o fashion tier, para trazer tendência. Eu não sei fazer tendência, então eu vou me associar a uma marca para trazer tendência, para trazer essa inovação para o meu negócio. Aí a gente começa a quebrar barreira e fazer parceria com tecnologia. Mas espera aí, a gente anuncia parceria em 2015 e você consegue colocar no mercado em 2019. São todas as empresas que estão dispostas a investir 4 anos em P&D? 4 anos em P&D para um produto nascer? Um produto? De uma categoria específica? Que era uma jaqueta? Uau! Aí, por isso que é inovação.
E aí a gente vai, hoje, para o que mais acontece, que são as marcas de varejo fashion indo atrás das marcas de beleza para fazer collab. E é literalmente batendo na porta. Vem cá, vamos fazer uma collab? Vamos oferecer agora, eu quero fazer um protetor solar da minha marca em collab para oferecer no verão. Bem-vindos ao verão americano que está chegando aí. A gente vai ver essas coisas, cada vez mais parcerias dessas aparecerem. Então, tem que ser win-win, tem que ser ganha-ganha. De alguma forma, seja para ganhar comunidade, seja para ganhar market share, mas eu preciso pensar em ganhar. E por que eu preciso pensar em ganhar? Porque o mercado está ficando muito específico e muito hipersegmentado. Vou trazer uma provocação aqui para vocês, que é o mercado desportivo, gente. Olha o tanto de novos esportes que aparecem. Protetor solar, frizz de cabelo, vamos começar a pensar. Vestuário, novos itens que tem que vir. Bora segmentar, porque dá para aproveitar tudo isso, certo? Uma outra coisa que está acontecendo, então, essa hipersegmentação, né, e essa busca contínua por produto. Esse mercado de esportivo, ele é um mercado que ele está sofrendo com a hipercompetição. São novas marcas. Imagine que a gente tem marcas estáveis, líderes de mercado, gente, como Nike, que estava lá, tudo bem. A gente fala isso no latim, ceteris paribus, você mantém todas as outras condições constantes e nada muda. Ela estava lá. De repente começa a surgir yoga, beach tênis, bike. Ah, mas eu não consigo acompanhar todas essas movimentações. Será que não é através de uma collab que a gente resolve tudo isso? Mas, apesar de parecer tudo rio, tudo, né, um oceano azul, lindo e bonito, nos últimos 5 minutos eu vou usar para a gente falar dos desafios. Então, para mim, talvez um dos maiores desafios seja esse. Existe uma mudança dentro da cabeça do consumidor sobre o quanto vale. Não é mais quanto custa, é quanto vale. E aí o quanto vale, ele tem diversos itens que podem compor essa pergunta. Quanto vale em relação ao que eu comprei ano passado? Quanto vale em relação... Quanto isso vai me trazer de reconhecimento social? Então, eu vou comprar aquele produto, porque se eu for naquela reunião com aquele produto, eu vou ser contratado. Vão fechar com a minha consultoria. Ah, eu vou comprar esse produto porque me faz bem, porque eu me identifiquei, porque era exatamente o tênis com carbono que eu queria que vai me fazer voar. Então, tá bom, então bora para o tênis de carbono. Mas essa inversão de valor, esse racional que acontece dentro da cabeça do consumidor, eu vou dizer para vocês que eu não sei onde está. Sabe por quê? Porque o consumidor falou lá para a gente que ele queria mais sustentabilidade, que ele estava mais consciente e tudo mais. Ele busca por isso, ele busca no digital, roupa sustentável, second hand, ele busca. Produtos cruelty free, a busca está lá, o search está lá. Só que quando ele vai comprar, alguma coisa acontece no meio do caminho e ele não compra essa categoria. E eu vou dizer para vocês que essa é a pergunta de $1 milhão, talvez, para a gente resolver ainda esse ano, se possível. Porque alguma coisa acontece. E toda vez que eu olho isso, eu falo, é preço. É bolso. E alguma coisa veio uma oferta de preço. Eu parei para pensar e fiz na ponderação. Será que vale? Será que não vale? Bom, então, dentro desses todos os desafios, as minhas perguntas para vocês, para o final, será que esse consumidor está realmente mais consciente e mais informado? Será que ele está tendo acesso às informações certas? Por que a gente ainda não consegue escalar o mercado sustentável e o consumo consciente? Ele não é escalável, a gente está falando de nicho. Quando a gente fala de segmentação, gente, existe uma coisa muito importante para definir um segmento. Ele tem que ser o quê? Mensurável. Está difícil de mensurar esse mercado do consumo consciente. Overload de informações, mais falta de informação no digital, mais nova tecnologia. Cara, se você tem informação errada no e-commerce, para tudo, puxa freio de mão e vai resolver isso, porque já tem overload em outros lugares. E vão ter, daqui a pouco, novas plataformas para você conversar. Novas técnicas para a gente promover produto. Novos algoritmos e por aí vai. Surgimento acelerado de novos players. O mercado está crescendo. Você está com dinheiro, você está sentado nessa plateia, você sai daqui e faz assim, cara, vou investir. Vai crescer 5% esse negócio aí? Eita, vou lá. Atenção,
Vem muita gente vindo por aí. A minha sensação é essa. Posicionamento sólido, forte storytelling e mais experiência. Isso custa dinheiro. Será que a gente está disposto a investir, a tirar uma parcela da verba de marketing que vai lá para search e que vai lá para performance e colocar em relacionamento, colocar em storytelling? Eu vou produzir uma campanha que as pessoas... O vídeo que viraliza. Quem não quer ter o vídeo que viraliza? Isso custa. Não é da noite para o dia, certo? Ir para onde a demanda está. Ai, meu Deus do céu. Aí agora eu vou fazer uma provocação com vocês com o mercado de luxo. E isso serve muito para quando a gente está falando de Brasilzão. Jean-Noël Capferret, que é um dos maiores estudiosos de luxo, desde 2017 fala: o luxo precisa ir aonde tem demanda. O e-commerce precisa chegar no Brasil com moda, beleza e cuidados pessoais aonde tem demanda. Então, como resolver todos os desafios logísticos que a gente tem aqui, de infraestrutura e até de reconhecimento de marca, porque tem marcas regionais e que elas blindam, elas constroem seu posicionamento de uma maneira tão forte que nenhuma outra consegue entrar naquela região. Bem-vindos ao Brasil. Por fim, se eu pudesse dar um conselho para esse ano, seria esse aqui. Se apaixonar pelos consumidores, enxergar possibilidades nas oportunidades e nos desafios, se encantar por dados e tecnologia, criar narrativas autênticas e repensar o negócio diariamente para um futuro sustentável. Muito obrigada. Uma aula, né, gente? Eu adoro assistir as suas palestras, Kate. E aí você falou muito do overload de informação, que gera até essa paralisia, né, no consumidor, me identifiquei ali. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, porque essa semana, recentemente, o Google lançou ali um estudo, né, fazendo uma provocação sobre o funil de compras. Eles falaram que o nosso awareness, consideration, performance lá, né, não existe mais, não funciona mais desse jeito. Tendo a concordar. E eles sugeriram até um novo 4Ss ali, que eles colocaram como streaming, scrolling, searching, shopping. Como você acha que as estratégias de marketing, as empresas têm que se adaptar com isso? Será que é esse o novo funil? Será que existem outras opções? O que você pensa a respeito? Eu acredito que ainda tem algumas variáveis no comportamento do consumidor que não estão no funil, que não são tão quantitativas assim. Então, essa provocação da revisão do funil, para mim, ela é uma provocação que ela já deveria ter acontecido há muito tempo. Então, parabenizo o Google pelo pontapé feito. Por quê? Porque há dados quali, há mais alguma informação que acontece que a gente não está conseguindo captar. Acabamos de falar, ele busca por marcas cruelty-free, ele entra no site, ele faz todo o processo, mas ele não conclui. O que se passa? Então, quando a gente olha até o funil, dependendo de algumas categorias, e quando a gente fala de moda e beleza, talvez o funil tradicional seja injusto. Porque há outros aspectos no processo de tomada de decisão que impactam o final do botão do comprar. Muito sentido. Kate, muito obrigada. Foi um prazer enorme receber você aqui. Obrigada, pessoal. Até.